Eu gostaria de saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra aqui que se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Tem como título: Jesus anda por cima do mar. Passamos a ler. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Irmãos queridos, eu venho aqui, através dessa palavra, lhes trazer no coração que aqui nesta palavra nos diz que os discípulos, eles pegaram um barco e foram atravessar o mar para chegar até o outro lado. A palavra de Deus nos diz que quando o barco estava no meio do mar, ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? A favor? Não, a contrário. O vento era contrário, a palavra de Deus aqui nos diz. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Olha, irmãos, que maravilha. O vento era contrário, açoitava aquele barco, imagina, no meio do mar. Aquelas ondas chicoteando aquele barco de um lado para o outro. E Jesus dirigiu-se para eles. Mas só que aqui, irmãos, a palavra de Deus nos diz que os discípulos não conheceram a Jesus. Pensaram que era um fantasma. Eu creio que eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto um homem andando por cima do mar. Mas aqui na palavra de Deus nos diz que o momento em que aqueles homens viram aquele homem vindo por cima das águas, não reconheceram que era o Jesus. Pensaram logo que era o quê? Um fantasma. E gritaram ainda com medo. Mas Jesus logo lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Irmãos, quando o vento for contrário sobre a sua vida, Jesus está dizendo que Ele está indo de encontro a você. E quando Ele for de encontro a você, não tema. Porque quando Ele vem ao nosso encontro, o milagre acontece em nossas vidas. Aqui na palavra de Deus nós temos relatado que Pedro disse: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas." Pedro foi muito ousado. Quem de nós diria isso?
verdadeiramente. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro estava dizendo o quê? Que nós vamos remar para o barco ir até ele? Não, Senhor, nós vamos remar aqui e chegar até o Senhor. Não. Pedro foi muito ousado, irmãos. Pedro queria ir até Jesus por cima das águas. Aleluia. Quem poderia, irmãos, no seu estado carnal, dizer uma coisa como essa? Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verdadeiramente aqui, irmãos, o Espírito do Senhor o revelou àquele homem quem estava vindo ali. Para ele falar isso, irmãos, ele poderia cair ali e se afogar, irmãos, porque a palavra de Deus nos mostra aqui que o vento era contrário e as águas do mar açoitavam aquele barco. E ele poderia se afogar ali, poderia morrer ali. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que Pedro disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus logo após disse: vem. Aleluia. E Pedro desceu do barco, irmãos. A palavra de Deus ela nos relata isso. Que Pedro botou os pés por cima das águas e caminhou em direção a Jesus. Ele caminhou em direção ao Rei da Glória. Aleluia, irmãos. Quantos de nós muitas das vezes tem pouca fé? Ou não temos fé alguma? Porque deixamos às vezes de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quando Jesus diz: vem, vamos. Porque se o Senhor deu a ordem, Ele garante, aleluia, que maravilhas vão acontecer. Aleluia. E aqui a palavra de Deus nos relata, irmãos, que Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas no momento em que ele começou a sentir o vento forte, não foi o problema ele sentir o vento forte. O problema foi o quê? Ele teve medo. Irmãos, quando você sentir o vento forte na sua vida ou na vida dos seus familiares, não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. E ainda que você tenha medo, irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos relata uma coisa maravilhosa que nos segue aqui, o seguinte, que ele teve medo, começou a ir para o fundo, começou a afundar. Ele começou a afundar. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Ele ficou calado? Ele ficou esperando ele se afogar? Não. Aleluia. Aqui a palavra de Deus nos diz que ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Senhor, salva-me. Irmãos, se a tua vida estiver indo de mal a pior, porque muitas das vezes você teve medo e tirou os olhos de Jesus, volte os seus olhos para Jesus e clame: Senhor, salva-me! Aleluia! A palavra de Deus nos diz que logo Jesus fez o quê? Encolheu a mão? Ficou indiferente àquilo que estava acontecendo? Deixou Pedro se afogar? Não. Em meio àquele clamor, a palavra de Deus nos diz que Jesus estendeu a mão, aleluia, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele o segurou, irmãos,
Ele não o deixou para o fundo. Clame ao Senhor se a sua vida estiver indo para o fundo. E Ele estende a sua mão para contigo, para te resgatar, para te tirar de onde for. Mas busque ao Senhor, clame a Ele. Ainda que você tenha medo, não se esqueça, o Senhor está aguardando o seu clamor. Aleluia! Então, o que aconteceu aqui, irmãos? E eles subiram para o barco. E o que aconteceu? Acalmou-se o vento. Acalmou-se o vento. Irmãos queridos, eu vejo que quando Jesus está no nosso barco, o vento se acalma. E ainda que o Senhor não faça com que o vento se acalma, nunca se esqueça, Ele está no nosso barco. Então eu venho a repetir, eu venho a falar para cada um que esteja ouvindo esta mensagem. Se você estiver em meio à tempestade, o mar estiver em revolto, estiver batendo contra ti, o vento estiver impetuoso contra ti, aleluia, e você se vê em meio, às vezes, à morte, nunca se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e Ele é a vida. No momento em que você clamar, Ele estende a mão para você, para te resgatar e te tirar da onde você estiver. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não deixo de dizer. Caminho, verdade e vida. Eu venho agora, através dessa mensagem, falar no seu coração. Nunca se esqueça que o Senhor está pronto a te ouvir. Em nome de Jesus, eu gostaria de agradecer a esta oportunidade e que em nome de Jesus vidas venham sim ser tocadas através dessa mensagem, porque eu creio que muitos podem ser até resgatados através dessa mensagem, como o Senhor tem falado muito ao meu coração através dela. Em nome de Jesus, muito obrigado ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por todos os livramentos. E louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.